Na minha família, não temos o que comer. Milhares de brasileiros sofrem com a dependência química. Enquanto você assiste a esta mensagem no conforto da sua casa, muitas pessoas estão sofrendo lá fora. Ajude a Arquidiocese de Belo Horizonte a ajudar quem mais precisa. Saiba mais em façoparte.com.br ou ligue 3319-6111 e faça sua doação. Acredite na força da sua ajuda. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Somos desafiados a viver na condição de discípulos e discípulas, tendo um coração de paz. Um coração de paz para que nós possamos dar testemunho da não violência e assim dar passagem à paz, para que ela se manifeste em nós. O Papa Francisco lembra que a não violência praticada com decisão e coerência produz resultados impressionantes. E aí ele lembra figuras como Mahatma Gandhi, Khan Abdul Ghaffar Khan, na libertação da Índia, Martin Luther King, contra a discriminação racial. Estas pessoas nunca serão esquecidas. As mulheres, em particular, diz o Papa, são muitas vezes líderes de não violência e dá exemplo de muitas delas inclusive na Libéria, que organizaram encontros de oração e protesto não violento, obtendo negociações de alto nível para a conclusão da guerra civil lá na Libéria. E não podemos esquecer também aquela década de ouro que terminou com a queda de regimes comunistas na Europa. As comunidades cristãs deram a sua contribuição através da oração insistente e da ação corajosa. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, com seu ministério e com seu magistério, lembra o Papa Francisco, muito contribuiu. Portanto, nós somos chamados, lembra-nos o Papa falando da encíclica Centésimos Anos, de São João Paulo II, ressaltando como uma mudança epocal na vida dos povos, nações e estados se realiza através de uma luta pacífica, quando se lança mão não de armas, mas da verdade e da justiça. Este percurso de transição política para a paz possibilitou, em parte pelo empenho não violento de homens e mulheres que sempre se recusaram a ceder ao poder da força e ao mesmo tempo souberam encontrar aqui e ali formas eficazes para dar testemunho da verdade. Que os seres humanos aprendam a lutar pela justiça sem violência, renunciando tanto à luta de classes nas controvérsias internas, como à guerra, como nós estamos vendo, lamentando. Por isso, a nossa igreja se compromete a implementar estratégias de não violência para promover a paz em muitos países, inclusive intervindo naquelas situações mais violentas com o esforço para construir uma paz justa e duradoura. Este compromisso a favor das vítimas da injustiça e da violência não é um patrimônio exclusivo nosso como Igreja Católica. É um compromisso de todos nós. Não é um patrimônio exclusivo, portanto, de um ou de outro. Pertence a todas as tradições religiosas para que a compaixão e a não violência sejam essenciais, indicando o caminho da vida. Por isso somos chamados a compreender: nenhuma religião pode ser de terrorismo. A violência é uma profanação do nome de Deus. Nunca nos cansemos de repetir, diz o Papa Francisco, jamais o nome de Deus pode justificar a violência. Só a paz é santa, não a guerra. Que a palavra que agora acolhemos nos ajude a compreender este grande mistério. Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galileia. Encontrou Filipe e disse: segue-me.
Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amado irmão, amada irmã, a presença de Jesus que decide partir para a Galileia revela-nos, portanto, Deus que vem ao nosso encontro, nas nossas situações. Por isso, ao encontrar Filipe, disse: segue-me. A ele, de Betsaida. E Filipe, tendo seguido, encontrando-se com Natanael, também anuncia: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré. Traz um desafio para o coração de Natanael, que diz: de Nazaré pode sair coisa boa? Ora, afinal, Deus se manifesta nas circunstâncias concretas de nossa vida, mesmo naquelas onde nós talvez nunca pensemos que Deus possa estar se manifestando. E Filipe, por isso, o convida: vem ver. É preciso ir ao encontro. E Natanael foi, com sinceridade, aceitando o desafio. Ao aceitar o desafio, não resistindo, mereceu um elogio por parte de Jesus, quando disse: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Ser de verdade sem falsidade é, na verdade, buscar a Deus de todo o coração e não permanecer encastelado nos próprios princípios e nas próprias convicções, muitas delas ilusórias. Por isso o Senhor vem ao nosso encontro e nos interpela, como a Natanael, que surpreso pergunta-lhe: de onde me conheces? E Jesus lhe diz: conhece-o porque ele o procura, porque é sincero na procura, mesmo tendo resistências e limites. Jesus explica-lhe: antes que Filipe te chamasse, enquanto estava debaixo da figueira, eu te vi. Estar debaixo da figueira é o símbolo de quem, com sinceridade, apesar de resistências e de limites, busca a Deus de coração. Natanael, por isso, exclama: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus lhe diz: crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus, de fato, ajuda-nos a compreender que há um algo muito maior do que aquilo que a gente domina, do que aquilo que a gente sabe, ao dizer: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Bem diz Santo Agostinho, num dos seus sermões: quem poderia conhecer todos os tesouros da sabedoria e ciência ocultos em Cristo e escondidos na pobreza de sua carne? Ele, sendo rico, se fez pobre por nossa causa, a fim de enriquecermos com a sua pobreza. Quando assumiu a nossa condição e experimentou a morte, manifestou-se na pobreza. Contudo, não perdeu suas riquezas, mas prometeu-as para o futuro. Como é grande a riqueza de sua bondade, reservada para os que o temem e concedida aos que nele esperam. Agora nosso conhecimento é imperfeito, como era limitado o conhecimento de Natanael. É imperfeito até chegar ao que é perfeito. Para sermos capazes de alcançá-lo, é que o Cristo, irmão e irmã, igual ao Pai na condição divina, fez-se igual a nós na condição de servo e nos recriou à semelhança divina. O Filho único de Deus, tornando-se Filho do homem,
torna filhos de Deus a muitos filhos dos homens, e promovendo a nossa condição de servos com a sua forma visível de servo, tornou-nos livres e capazes de contemplar a sua forma divina. É por isso que, com alegria, ao celebrarmos este tempo, no ano novo que estamos começando a viver, somos chamados a experimentar essa alegria. Somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Multipliquemos em nosso coração o nosso desejo de procura, para que, encontrando-o, nós possamos ter para nós, os tesouros da sabedoria e da ciência, que é Cristo. Hora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira